Muito bem, vocês sabem que a gente já começou o quarto bimestre. E eu quero falar uma coisa. É o último bimestre de vocês enquanto alunos do ensino médio. Ó, que impactante que é essa informação, minha gente. É uma informação impactante. Para pensar. É uma Sora, informação impactante. olha, Oi, eu vou pode falar falar. uma coisa pra você. Eu tô tão feliz. Olha, Yasmin. E tem mais gente que escreveu graças a Deus lá, né? Ah, foi Jennifer, desconsidera. Brincadeira, Jennifer. É tipo assim, né? Oi, Luan. Luan chegou agora. É, eu sei que é conversa de velho, né? Mas fala-se muito assim. Ah, mas agora eu tô feliz que vai acabar o ensino médio, mas vocês vão ver nos meses que se seguirem. Vai bater uma tristezinha. Então, Não, Sora. vai por mim. As meninas vão. Ó, a gente faz assim. A gente volta a se falar mais ou menos em. E nessa época do ano que vem, a gente volta a se falar em novembro, não precisa nem chegar em novembro, vai por mim. Quando chegar em junho do ano que vem, você vai ver só, talvez sua opinião seja diferente. Estatisticamente falando, a probabilidade da sua opinião mudar é muito grande. De você falar, que saudades do ensino médio, que saudades. Nossa, sou muito tonta, prometo melhorar. Ó, seguinte, deixa eu pôr a carinha de vocês para ver aqui, porque ninguém tá com carinha, né? Eu fico vendo umas par de fotos, mas já é alguma coisa. É Sora, você pintou o alguma... cabelo? Eu pintei as pontas, olha. E aí, falando nisso, a pessoa onde eu fui pintar tem uma aluna que trabalha lá, mas é da segunda série. Porque o que tem de aluno trabalhando é uma coisa bonita, né? E eu pintei as pontinhas. E aí, o que você achou? Eu gostei, Sora. Ah, muito obrigada, Gui. Se eu fosse sua tutora, eu ia amar. Mentira, eu sou sua tutora. Então, eu tentei mudar, né? Mas vamos ver se eu acostumo, sei lá. Tô acostumando ainda. Quem mais que entrou agora que eu preciso falar oi? Maria Fernanda e Júlia. E aí, como vocês estão? A Gabi também não tinha falado oi. Oi, Gabi. A Oi. Luísa também. Quanta gente. Ai, que lindo. Oi, Sora. Você tá boa, Luísa, Gabi, Maria Fernanda e Júlia, tudo em ordem com vocês? Tudo bem? Adorei seu cabelo também. Ah, muito obrigada. Todo mundo que falar que gostou, mandar um joinha lá no chat, ganha um ponto a mais de quarto trimestre de matemática. Ó, mentira, tô brincando. O pessoal vai encher de coraçãozinho no chat agora. Não, vocês não precisam de um ponto a mais meu de matemática. Vocês conseguem esse ponto. Ah, Gabi, chamou a Gabi. Não sacaneia, Gabi. A Gabi mandou um coração. Gente, presta atenção, vai. Para de fazer eu me perder. Ó, seguinte. Estamos agora, então, em novembro. Vocês receberam essa semana a terceira atividade da eletiva do segundo semestre. Vocês vão ter mais uma para fazer, de eletiva, tá? Ah, e façam como a Luísa, por favor, e tem aluno que já fez também, que eu não lembro quem era. Põe o nome de vocês e a sala lá no chat, tá? Para marcar presença. Então, ó, essa semana vocês estão fazendo atividade da eletiva. Semana que vem, vocês recebem a nova atividade do quarto bimestre das disciplinas. Então, semana que vem, vocês recebem 12 atividades de novo, das 12 disciplinas. É a segunda atividade obrigatória do quarto bimestre. E vai ter mais uma, são 3 por bimestre obrigatórias. Aí vocês vão ter 15 dias para fazer. E aí, na última semana de novembro, vocês recebem a terceira e última atividade obrigatória da base comum, que são essas 12 disciplinas. E depois, em dezembro, só vai ter uma da parte diversificada. Deixa eu ver se é isso mesmo. Em dezembro, vocês têm uma da eletiva, PV e TI, e depois a recuperação. De matemática, agora, como que vai funcionar? Então, a primeira atividade obrigatória de vocês foi enviar esses trabalhos de estatística, que é para serem feitos em duplas ou em trios, e que vocês têm todas as informações desse trabalho lá no Google Sala de Aula. Para a segunda atividade obrigatória de vocês, vai ser a avaliação por pares. Vocês vão avaliar o trabalho dos outros alunos. E a terceira atividade obrigatória de vocês vai ser um Google Forms, um formulário, envolvendo alguns conceitos de estatística que eu vou ensinar vocês na live da semana que vem e da próxima semana.
Então, as 2 lives seguintes, que acontecem dia 13 e dia 20, elas são muito importantes, porque eu vou ensinar coisa nova para vocês envolvendo estatística, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que vai funcionar essa avaliação por pares. Mas aí, eu já venho com algumas coisas que aconteceram ao longo desses 15 dias aí, que foi o tempo de eu pôr atividade e vocês enviarem, que atrapalharam um pouco a dinâmica que eu achei que eu ia conseguir fazer. Então, quais são os problemas que eu tenho hoje? Eu tenho mais ou menos 8 alunos que não estão em nenhuma dupla e nenhum trio, portanto, não fizeram atividade. Desses alunos, eu mandei mensagem para todos, falando que eles tinham que se organizar em duplas ou em trios e pedindo que eles me dessem uma dupla, só consegui fechar mais uma dupla, os demais não têm, então não vão fazer esse trabalho. Fora isso, eu precisava ter recebido 41 trabalhos, e eu recebi 17. Então, de todas as duplas e trios que eu tinha, eu recebi menos da metade, não, eu recebi um pouquinho mais que a metade. 17 mais 17, 17, 15, 30, 42. Então eu recebi, nossa, 32. Eu recebi menos. Então eu recebi um pouquinho, 34. Eu recebi um pouquinho menos do que era para eu ter recebido. Então isso já me preocupa também. Existem alguns temas de gráficos que não tem ninguém fazendo, porque nenhuma das 2 duplas ou trios que tinham que fazer me entregaram. Então essas são minhas 2 preocupações. Desses alunos, eu já tive gente falando que não quer fazer em dupla nem em trio, porque não gosta de trabalhar desse jeito, e eu já tive problemas também de alunos que estavam em duplas e trios, que se desfizeram, e agora querem fazer outro trabalho para substituir. Então, eu vou lançar esses desafios para vocês, para que a gente discuta o que a gente vai fazer. Por quê? Porque não pode ser uma atividade excludente, eu não posso excluir os alunos que não fizeram. Eu tenho que sugerir uma outra possibilidade para eles, e aí eu queria a opinião de vocês. Eu tenho algumas ideias, mas eu não sei o que vocês acham. Então, a maioria dos alunos que estão aqui, eu acho que todos, se não me engano, já me entregaram esse trabalho. Pelo rostinho de vocês, eu acho que a maioria já me entregou. Eu não sei se teve gente aqui que não entregou. Então, eu preciso que vocês tenham empatia e se coloquem como se vocês não tivessem entregado ou se vocês tivessem entregado. Então, quais são as minhas sugestões? E na verdade só tem uma, né? E aí eu queria ouvir de vocês se vocês têm outras. Eu não sei se eu acho melhor vocês falarem de vocês, porque é capaz de eu falar a minha e vocês acatarem ela e pronto, acabou. O que vocês têm de sugestão para esses alunos que ou não formaram duplas nem trios, ou que formaram, mas não me entregaram um trabalho? O que vocês têm de sugestão como uma atividade optativa para eles fazerem? O que vocês acham? Pensa nas outras disciplinas que vocês já tiveram problemas assim, que já tinha trabalho em grupo e vocês também não conseguiram fazer, ou teve gente que não conseguiu, se algum outro professor sugeriu outra coisa. E aí, o que vocês acham? Opina aí, galera. A senhora tem que saber o motivo das pessoas que não conseguiram fazer, o porquê. Porque muitas vezes não sabe mexer no negócio, não tem a ferramenta certa. Eu tenho, de motivos eu tenho. Alunos que não gostam mesmo de trabalhar em duplas nem em grupo, que preferem fazer sozinhos. E eu insisti para mesmo assim que fizesse, mas não consegui convencer. E eu tenho também uma aluna que reclamou mesmo de problemas que ela não consegue gravar. E aí eu falei para ela que eu ajudava ela. Então eu me dispus até para fazer uma chamada de Meet só com ela e ensinar para ela como que ela faz para gravar usando o Meet, por exemplo. Só que ela não gostou muito da ideia. Então, quando é algum problema assim, eu tenho a tecnologia, mas eu não sei mexer com ela, eu me ofereço para ensinar a pessoa. Eu não tive ninguém que tenha falado, eu não tenho a tecnologia, eu só tenho quem falou, eu tenho, mas não sei mexer, e aí a pessoa não evoluiu, entendeu? Sora, daí eu acho que não tem como fazer nada por essa pessoa, porque ela tinha que ter aceitado e ter feito, não tem outra desculpa. Você deu na medida, você falou que ia ensinar e a pessoa falou que não quer aprender, então não tem o que fazer. Pode ser que, tipo assim, com você ela não se sente confortável, mas ela pode ver alguém, um aluno, para
fazer a mesma coisa que você, entendeu? Gravar e tudo mais. E os alunos que querem fazer sozinhos, eu acho que tem que deixar fazer, porque pelo menos vai fazer, entendeu? Se não fosse fazer, beleza, mas ele quer só fazer sozinho, entendeu? Tem que dividir de novo e ver o que dá bom aí, Sora. Pegar esses temas que ainda ninguém fez e pedir para esses alunos fazerem sozinhos e apresentarem o trabalho. Tá. Eu só me preocupo com um aluno que pediu para mim para fazer sozinho antes e eu pedi para ele tentar se encaixar numa dupla ou num trio e ele conseguiu fazer isso, entendeu? E aí ele pode se sentir injustiçado porque se podia fazer sozinho, porque eu não deixei ele fazer sozinho antes, então. Entenderam? O meu medo, meu receio. Aí você tem que explicar, Sora. Fala que houve alguns problemas e que você precisou mudar o formato da atividade. Tá. Porque a possibilidade que eu tinha pensado era até para liberar que esses alunos, porque eu já tenho aluno que falou assim para mim: professora, em vez de eu fazer essa apresentação, eu não posso fazer uma pesquisa? Aí eu falei assim: mas daí você vai fazer uma pesquisa dos 21 tipos de gráficos que eu disponibilizei, é muita coisa. Aí eu fiquei meio assim, e até ia sugerir: essa pessoa pode fazer uma pesquisa, mas a atividade dela não vai valer 10 pontos, entendeu? Vai valer bem menos. Essa era uma outra possibilidade que eu estava pensando. Mas eu acho que a gente pode recorrer à ideia, então, de gravar sozinho, e só se a pessoa falar que não tem recursos para isso, e aí, se ela falar que ela não tem recursos para isso? Aí eu você faço. se disponibiliza, ou se não, vê alguém aqui que tem a tecnologia, que é um aluno, né, que talvez, tipo, tem tal pessoa que se sente confortável comigo, eu tenho as tecnologias. Então, eu me ofereço para ajudar, entendeu? Tá, mas e se ela falar que ela não tem como gravar sozinha? Se ela, tipo, ela falar: professora, eu não consigo gravar sozinha, por quê? Por que eu não consigo? Porque eu não tenho celular. Ou Então, porque o como meu que ela tá fazendo celular não aula, Sora? grava. Como que ela tá falando com você? Então. Ô, Jennifer, você sabe como que é, né? Ô, Thaís, É. pode, tipo assim, se a pessoa não quiser gravar, sei lá, eu fiz com a Jennifer, a gente gravou pelo Meet, né? E você deu também na live a opção de gravar pelo PowerPoint, né? Se a pessoa não quiser fazer nem pelo Meet, nem pelo PowerPoint, ela pode explicar, fazer e colocar o gráfico, a imagem do gráfico numa cartolina e gravar com o celular normal, não é? Eu tive uma dupla que teve problema e não conseguiu nem pelo Meet, nem pelo PowerPoint. E elas fizeram, são duas meninas, elas fizeram exatamente isso, elas transpassaram todas as questões, todas as características, o exemplo em folha e gravaram com o celular, com a câmera do celular, explicando assim, apoiada numa mesa, aqueles gráficos. Então, poxa, foi uma opção que elas acharam e que está super aceita, super bem-vinda. Eu acho, na minha opinião, né? Eu gravei com a tripé, que eu faço os meus challenges, porque eu também não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra. E aí eu falei assim, já que eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra, eu vou filmar a tela do computador. E aí deu certo. Então, mas nesse caso, Ana, você não foi a única que filmou a tela do computador. Eu tenho quem filmou a tela do computador e eu tenho quem filmou e transcreveu mesmo numa folha A4, escreveu tudo e filmou ali fazendo na raça, sabe? E eu já fiz aula assim para vocês. Se entrar lá no meu canal, eu já fiz aula para vocês assim. Eu gravei na minha mesa mesmo fazendo exercício, então eu acho que é super válido. Então vamos fechar a opção de que pode fazer a apresentação sozinho. Eu vou já me desculpar antecipadamente com esse aluno que tinha pedido antes, ele não está aqui agora, e porque eu estou dando essa opção agora para ser feita, né? Mas eu acho que ele vai me entender, espero que ele não fique magoado comigo pleno novembro de 2020, mas vamos lá, né? Vamos tentar. Então, eu vou fazer isso. Só que essas pessoas que vão fazer as apresentações sozinhas, elas vão ter que se virar nos 30, porque eu preciso que me envie esse material até domingo, senão não tem como eu fazer essa avaliação por pares. Porque vocês vão começar a fazer essas avaliações na terça-feira. Então, essa pessoa vai ter que dar um jeito aí de dar uma corrida, uma acelerada, entre hoje, sábado e domingo, para conseguir fazer essas atividades. Caso você queira, assim, se for de seu grado, do seu coraçãozinho, para deixar ele feliz, você quer saber quem são esses alunos que estão sozinhos, é muito fácil, todo mundo tem acesso a isso. Por quê? Porque lá naquela planilha que tem,
que está no Google Sala de Aula, sobre as duplas, os trios, qual o tema de cada um, tem uma aba lá que é dos alunos que estão sem ninguém, ou quem já foi escolhido, etc, etc. Então, fica fácil identificar quem são esses alunos, tá? Então, tá aí a dica, né? Caso você queira auxiliar e ser tutor de algum aluno aí para ajudar ele nesse trabalho de estatística, tá bom? Eu já parabenizo de antemão. Então, eu vou explicar agora para vocês. Pode falar, Débora. Uma sugestão, né? Dependendo de quantos trabalhos já forem entregues e quantos serão entregues até domingo, se for um número par, vai dar para, tipo assim, as duplas avaliarem outras duplas, né? E com o pessoal que não entregou, você pode estipular outro prazo para esse pessoal que não entregou avaliar de outras pessoas que também não entregaram, né? Aí a questão de nota, eu não sei se fica igual ou se muda, né? Entendi. Então, aí eu vou ter que fazer, só me organizar na logística, por exemplo, quem não entregar até domingo, entregar depois, vai ter que avaliar de alunos que também entregaram depois, e vice-versa. É isso que você está falando, né, Débora? Isso, para não prejudicar ninguém que já fez, tem que fazer outra atividade, porque não vai conseguir fazer essa por causa de alunos que não entregaram, né? Tá, entendi. E também surgiu essa nova opção agora, né? Então, até domingo, eu não sei como tá a agenda de todo mundo. Então, né, Jennifer? A agenda é uma coisa bem complicada, né? Fala aí. A minha tá cheia. Então, e tem gente que só trabalha de final de semana também. Então, né, eu sei que o negócio é meio complicado. Mas eu vou procurar esses alunos que estão sozinhos ou que ainda não entregaram e vou falar isso para eles, que eles podem... primeiro, as duplas e trios que não entregaram tem que se organizar para entregar até domingo, fato, porque já passou os 15 dias da data e uma semana mais já. Então, a gente já tem 21 dias decorrido desde que o tema foi liberado para vocês. Então, precisa se organizar. E os que estão sozinhos, para tentar fazer até domingo, e se não, depois eu vejo aí se eu faço mais ou menos do jeito que a Débora falou, que daí avalia quem entrega depois, avalia de quem entrega depois. Mais ou menos isso. Mais alguma sugestão, gente? Mais alguma coisa aí que eu posso não ter pensado e vocês pensaram, putz, professora, pode ser que aconteça isso. E aí? Ó, eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar essa avaliação, e aí se surgir alguma dúvida, vocês vão me falando, tá? E, gente, vou exibir para vocês. Então, lembra que agora eu não leio mais o chat, hein? Vocês precisam abrir o áudio aí. Ou alguém tem que ler para vocês. Ok, Sora. E aí, vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então, isso daqui, para vocês terem uma ideia, é como que esse formulário aparece para quando você vai elaborar ele. Então, eu estou logada aqui na minha conta de como professora, e esse daqui não é o layout que vocês vão ver, é a minha criação mesmo, tá? Mas é basicamente isso. Então, essa avaliação por pares é uma atividade avaliativa, tanto de língua portuguesa quanto matemática, do quarto bimestre, mas vai ser colocada no Google Sala de Aula para vocês, aqui nesse tópico, o quarto bimestre estatística, tá? Então, vai ser colocado aqui dentro mesmo, vai ter mais um tópico escrito, avaliação por pares. E aí vai ser essa abinha aqui que vai aparecer para vocês. Então, vocês, para responderem esse formulário, é só acessando mesmo pelo Google Sala de Aula, tem que ser direto por lá, pelo e-mail institucional de vocês, e vocês vão fazer esse formulário algumas vezes. Por quê? Porque vocês não vão avaliar só uma apresentação, tá? Eu já vou explicar como que vai funcionar. Então, ó, vou fazer a leitura dessa primeira parte. A avaliação por pares promove o protagonismo do aluno durante todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo que o aluno avalie o trabalho de outros colegas da turma, dando feedbacks e notas, ou ambos, sobre o seu desempenho. E aqui eu vou até mudar, porque não é da turma, vocês vão avaliar das 3 terceiras séries. Ela deve ser feita com base nas percepções de excelência do aluno para a atividade proposta, refletindo e analisando o quão bem os colegas realizaram o trabalho e se os critérios e objetivos combinados anteriormente foram atingidos. Nesse momento, é importante que cada aluno avalie individualmente a apresentação
dos outros trabalhos. Nas próximas páginas, você terá acesso aos trabalhos que deverão ser avaliados. Então, vocês vão fazer essa avaliação individualmente. Eu tinha falado antes que ela ia ser coletivo, que o seu grupo ia avaliar outro grupo, só que eu achei isso muito complicado, porque às vezes é difícil você conseguir combinar um horário para estarem os 3 ou os 2 juntos para avaliarem. Então, essa avaliação vai ser feita individual. É você, enquanto aluno, individualmente, que vai avaliar o trabalho de outros grupos. Então, ó, se você entendeu o objetivo desse tipo de avaliação, escreva abaixo do modo como se lê, entendi. E aí vocês vão escrever a palavra entendi do jeitinho que está aqui, e aí ele vai para a próxima tela. Então, quais apresentações vocês devem avaliar? Localize na planilha abaixo o seu nome e quais apresentações deverá avaliar. E aí vai abrir para vocês essa planilha aqui. Então, vocês têm 3A, 3B e 3C, o nome de vocês e quais apresentações vocês têm que avaliar. Então, isso daqui é um exemplo hipotético que eu fiz só para mostrar para vocês hoje. Quando vocês estiverem no Google Sala de Aula, deixa eu abrir aqui de novo para vocês verem. Quando vocês clicam aqui, ó, Trabalho de Estatística, Consultas, vocês têm essa planilha aqui. É nessa planilha do Google que vocês têm acesso a qual tema que vocês tinham que fazer, que você tem acesso a quem era sua dupla, seu trio, quem são os alunos que ainda não formaram duplas ou trios, tem acesso tudo nessa planilha. E essa planilha, que é a mesma dessa, vai ter mais uma abinha que vai chamar avaliações, que é essa que eu vou colocar lá no formulário. Então, por exemplo, o Adrian precisa avaliar 6 trabalhos. Todo mundo vai ter que avaliar. Primeiro, porque eu pensei assim, eu pedi que os trabalhos tivessem no máximo 5 minutos. Eu tenho alguns que chegaram a 7, mas eu liberei porque eles trabalharam muito questão de Enem e de vestibular, então ficava um pouquinho mais comprida a explicação mesmo. Então, me pediram autorização, eu autorizei e conseguiu fazer em 7 minutos. Então, o que eu pensei? Se a gente tem uma média de 5 minutos, e eu tenho trabalho, gente, que está dando 2 minutos e meio, eu tenho trabalho de 3 minutos, então eu estou pegando uma média de 5. Quando eu peço para vocês avaliarem 6 trabalhos, 6 vezes 5 dá 30. Então, são 30 minutos avaliando. Para vocês preencherem e responderem esse questionário que eu estou fazendo, eu pensei que vocês vão levar mais ou menos uns 3 minutos para cada um. Então, eu não vou estourar 50 minutos de uma aula, que seria no presencial, por exemplo. Então, por isso que eu coloquei essa quantidade de acordo com essa. Me dá um retorno no áudio, por gentileza. Tá falhando um pouquinho, Sora. Não deu para escutar quanto vocês têm que avaliar? Essa parte deu, mas o que você falou depois, não. Tá, então eu vou repetir. Por que eu pensei em vocês avaliarem 6 trabalhos? Porque cada trabalho tem, em média, 5 minutos de apresentação. Então, o que eu pensei? 6 vezes 5 dá 30 minutos. Aí vocês vão levar mais alguns minutos para responderem o formulário. Então, eu acredito que não vai ultrapassar os 50 minutos, que é se a gente tivesse uma aula. Nossas aulas são de 50 minutos. Então, foi por isso que eu pensei nessa quantidade. E aí eu queria perguntar, vocês acham que avaliar 6 trabalhos é muito, é pouco ou tá bom? Mas como que é a pergunta, Sora? Não entendi. Como você vai avaliar? Tipo, você vai assistir, né, e vai falar que foi bom? Isso, você vai assistir e vai dar nota de acordo com os critérios que a gente já tinha elaborado antes. Que eu vou mostrar para vocês os critérios, tudo certinho. Ah, acredito que tá bom. Tá, eu vou continuar e depois, se vocês mudarem de opinião, vocês me falam, só para vocês entenderem o que vocês precisam avaliar, tá? O áudio tá cortando muito ou tá bom, gente? Tá bom, Sora. Tá, então, ó, vocês vão olhar lá quais vocês precisam avaliar. E para cada avaliação é um formulário. Então, vamos pensar que eu sou o Adrian e eu vou fazer a avaliação do trabalho L2 agora. Então, o Adrian vai abrir esse formulário aqui que eu estou apresentando para vocês e vai avaliar o L2. Então, o que ele precisa fazer? Então, ó, onde estão os trabalhos? Eu vou ler essa parte aqui.
Para assistir às apresentações, basta clicar no link abaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho, para vocês conseguirem acompanhar. Então, aqui tem um link onde estão as apresentações. Nesse link, você possui acesso às apresentações organizadas em ordem alfabética e numérica. Então, se o Adrian tem que assistir o L2, ele vai procurar o L, vai ter 1 e 2, ele vai assistir o L2. Fique à vontade para assistir quantas apresentações quiser, mas para avaliação através deste formulário, tenha foco com as apresentações que precisa avaliar de acordo com a planilha. Então, o Adrian pode assistir quantas ele quiser, mas ele precisa responder 6 vezes esse formulário, um para cada os objetivos da apresentação. Tinha que apresentar as características e a estrutura do tipo de gráfico, tinha que falar a respeito da sua usabilidade, quando que esse gráfico é utilizado, tinha que dar exemplo desse gráfico, fazendo uma análise, um ou mais. Quem der mais, não tem que ser... Quem só apresentou um exemplo, não é para ser penalizado, comparado com o grupo que fez mais exemplo. Era para dar um ou mais. Então, quem deu um já cumpriu esse objetivo, tá? Depois, se o assunto foi introduzido de maneira clara e objetiva, se o desenvolvimento do trabalho seguiu uma forma lógica e as ideias estavam bem organizadas, se os argumentos utilizados foram convincentes, se o material respeitou a norma culta, e se houve uma síntese no final. Porque esses objetivos eram os objetivos que vocês tinham quando eu apresentei o trabalho lá no começo e quando eu disponibilizei os materiais para vocês. Então, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse link. Eu vou abrir aqui para vocês. Então, o que eu fiz? Eu abri isso daqui se chama Padlet, tá? Eu abri um Padlet, esse é o site, o nome dele é Padlet. E coloquei os trabalhos todos que eu recebi até agora, tá? Então, eles estão organizados em ordem alfabética e numérica. Então, B, F, 1 e 2, H e assim sucessivamente. Então, tá tudo organizado. O Adrian, por exemplo, ele tem como primeiro, que eu estou usando o exemplo dele, avaliar o L2. Então, ele vai vir aqui e vai dar um clique para começar essa apresentação. Então, ele vai clicar aqui no videozinho e vai começar a apresentação que foi feita por esses alunos que estão aqui em cima. O meu, a internet está muito ruim, gente, então não vai rodar, que eu estou usando do celular. Ó, mas dá para ampliar, para poder assistir grandão, aumentar o som, tudo certinho, tá? Deixa eu só pausar. Dúvidas até aí, gente? Nenhuma, Sim ou não? Beleza. Então, o Adrian assistiu essa apresentação, L2, e volta aqui para avaliação. Então, tá, ó. Faça agora uma pausa nesse formulário para assistir uma das apresentações que deverá avaliar. Feito isso, retorne este formulário para dar suas notas. Ao todo, você deverá responder a esse formulário 6 vezes. Aqui eu preciso mudar. Deleta 6. Uma para cada apresentação que assistir. E aí vai, ó, se você entendeu o que deve ser feito nesse momento, escreva abaixo do modo que se lê. Hashtag bora fer uma apresentação. É só copiar e colar aqui e vai para o próximo item. E aí vocês vão começar as avaliações. Então, vem aqui, ó. Dentre as opções abaixo, qual foi a apresentação que você assistiu? Então, o Adrian vai pegar e vai marcar aqui que ele assistiu a L2, que foi essa aqui, ó. Pictograma ou gráfico pictórico. Toma cuidado, porque tem L1 e L2. Lembra que cada tema ficou, no mínimo, com 2 duplas, tá? Então, cuidado para avaliar certinho qual que você tinha que avaliar. Então, ele vai marcar que foi a L2. Aí, a próxima pergunta. Como você avalia que foi a apresentação quanto às características e estrutura do tipo de gráfico apresentado? Considere 0 se a apresentação não contemplar esse item. Então eu assisti a apresentação das meninas e eu achei que a apresentação delas me deu todas as características e a estrutura do gráfico.
Então, aí você vai marcar nessa escala, que se chama escala de Likert. Então, se você achou confuso ou leviana, você tende a marcar números menores, e se você achou que ela foi de fácil compreensão objetiva, você marca números maiores, tá? Ah, elas não explicaram a característica e a estrutura, então você vai marcar no 0, tá bom? Aí a próxima pergunta. Como você avalia que foi a apresentação quanto à usabilidade do tipo de gráfico apresentado? Ou seja, foi falado sobre quais situações em que esse tipo de gráfico é recomendado, usando argumentos convincentes? Ah, então, elas falaram sim, quando que usa esse gráfico, e me convenceram disso, porque eu achei que os argumentos foram bem explicados. Então, você vai marcar aqui do mesmo jeitinho. Se não foi falado a respeito da usabilidade, você vai marcar 0. Significa que não contemplou esse item. Ah, eu achei que a explicação foi confusa ou leviana, ou ela foi de fácil compreensão e objetiva. Então, você vai marcar aqui. Próxima pergunta. Foi apresentado pelo menos um exemplo do gráfico e, a partir dele, feito uma análise usando argumentos convincentes? Ah, foi apresentado, sim, um exemplo, e eu achei que os argumentos foram convincentes. Eu consegui compreender e me convenceu. Então, aí você vai marcar nessa escala também a sua nota. Na sua opinião, a apresentação foi desenvolvida de forma lógica? Isto é, a exposição seguiu uma progressão lógica com as ideias bem organizadas? Você discorda ou você concorda? E aí você vai dar uma nota. Então, aqui não tem 0. Ah, ou eu discordo, ou seja, não foi organizado, ou eu concordo, foi organizado. O material produzido para apresentação está escrito adequadamente respeitando a norma culta? Discordo ou concordo? Houve uma síntese no final da apresentação que esclareceu ainda mais o gráfico analisado? Sim, parcialmente ou não? E a última, o que você achou desse tipo de avaliação por pares, onde os alunos avaliam as apresentações de outros alunos? Tem alguma sugestão para trabalhos futuros? Então, que você pode escrever. Ah, eu achei que foi legal, o que você achou disso daqui? Essa resposta pode ser a mesma para os 6 formulários, tá bom? Aí, muito bem, aí você vai dar para o próximo, né? Parabéns a todos os envolvidos no projeto, esperamos que tenham adquirido diversas aprendizagens com o trabalho. Aí você clica em enviar e envia o formulário. Então, vocês vão fazer esse formulário 6 vezes, para cada apresentação que vocês têm que assistir. E essas apresentações vão estar todas no mesmo lugar, que é nesse Padlet aqui. Então, depois que você abriu uma vez ele, você não precisa mais fechar. Se curtiu essa apresentação, tá? Você pode pôr um coraçãozinho, pode escrever um comentário, fiquem à vontade. Só que os comentários, eles vão ter que ser... Eu vou ter que filtrar eles, então eu preciso autorizar os comentários que vocês escreverem, porque eu tenho medo, às vezes, de alguém comentar alguma coisa que não seja uma crítica construtiva. Por isso que eu bloqueei esses comentários, mas os coraçõezinhos vocês podem pôr à vontade. Certo? Deixa eu voltar. Entenderam como que vai funcionar? Sim. O que vocês acharam disso? Eu tava meio apreensiva porque eu pensei que todo mundo fosse ver, né? Mas, sendo assim, eu gostei. As avaliações de vocês, então pensa assim, ó, se eu tenho 15 trabalhos até agora entregues para mim, 6 vezes 15 mais 15, 30, 60, 90. Eu vou ter 90 questionários respondidos. Para mim, isso não dá trabalho, porque eu consigo filtrar de acordo com cada apresentação. E aí, isso vai gerar uma nota. Então, vocês estão avaliando de 0 a 10, mais aquele sim, parcialmente ou não, e isso vai gerar uma nota. E essa vai ser a nota de vocês quanto a esse trabalho que vocês estão fazendo de estatística. Quando eu estava na aula presencial, como que funcionava toda essa dinâmica? Eu dividia a sala nesses temas de gráficos, aí eles apresentavam durante a aula, e você tinha uma folha, e você já dava uma nota ali na folha mesmo, depois eu pegava, digitava e boa. Como a gente está agora no ensino remoto, eu acho, primeiro, que eu não posso pedir para vocês avaliarem todos os trabalhos, porque se todo mundo me entregar, são 41, é muita coisa. Por isso que eu estipulei essa quantidade de 6, mas fiquem à vontade aí para vocês explorarem outros tipos de gráficos. Até mesmo porque tem alguns gráficos que estão com questões bem interessantes de vestibular, de Enem, então acho que vale a pena.
mas aí você pode fazer no seu tempo, não vai ter tanta pressa assim para fazer. Então, agora que vocês sabem como funciona, vocês acham que a quantidade de 6 apresentações para vocês assistirem e avaliarem tá boa? Quer aumentar ou quer diminuir? Vocês querem votar no chat? Eu vou pôr lá no chat para vocês votarem. Eu acho que tá. Espera aí que eu vou escrever. Beleza. Ó, a pessoa com nervosa para escrever. De gráficos a ser avaliada, entre parênteses, 2 pontos. Primeira opção, adequada. Segunda, muito. Terceira, pouco. Vocês só precisam digitar o número, tá? Opina aí, todo mundo, gente. Faz sua opinião. Vocês são minha amostra nesse momento. Eu tenho 19 pessoas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, 12 já votaram na primeira opção que é adequada. Então, a gente já tem essa daí como uma vencedora, tá bom? Agradeço a todos que participaram. Gente, isso se chama democracia. Certo? Olha, o Adrian tá aqui, eu tô usando o Adrian de exemplo. Oi, Adrian! Tudo bem. Ô, Adrian, não considera que vai ser aquelas que você vai ter que avaliar, porque eu ainda vou organizar isso certinho, tá bom? Eu só preciso de exemplo mesmo, tá? Tranquilo. Precisam responder esse formulário 6 vezes, tá bom? Se vocês responderem alguma vez errado ou tiverem algum problema, professor, eu avaliei um que não era para ter avaliado, é só me mandar mensagem, eu localizo aquele formulário, pergunto para você se é aquele que eu localizei e eu consigo excluir ele, tá bom? Então, eu sei que às vezes acontece da gente errar alguma coisa, eu fiz isso com a atividade do irmão do Jorel para várias pessoas, né, que falaram, professor, eu fiz errado, deixa eu refazer e tal. Então, é só me procurar se tiver algum erro, mas lembra que vocês vão ter que responder esse formulário 6 vezes, tá bom? E se você for um daqueles alunos que não fez o trabalho e que, tipo, não, professor, eu não fiz e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, indiferente disso, avalie o trabalho dos outros e responda um formulário, tá bom? Porque é importante para que os outros tenham nota também, tá? Eu vou tirar uma média de todas essas notas e é isso da hora, certo? Então, é isso. Alguma dúvida disso, gente? Vocês acham que tá de boa? Tá legalzinho? Acho que tá super de boa, Sora. Beleza. Não estou inventando muita moda, né? Esse tipo de avaliação por pares, quando vocês estiverem na universidade, que vocês estarão, se for o desejo de vocês, existe esse tipo de avaliação por pares, só que é falado no nome em inglês, que eu não sei falar, é peer tutoring, eu não sei falar, hein? E só que lá acontece com artigos científicos. Você escreve o artigo científico e ele é enviado para especialistas, só que não é identificado quem foi que fez. Porque eles até falam que avaliar por pares é para você desconsiderar, às vezes, a afinidade emocional que você tem com a pessoa que elaborou aquilo. Então, não é, eu tenho ranço dessa pessoa, eu vou dar nota baixa. Eu amo essa pessoa, eu vou dar nota alta. Então, isso não pode acontecer, tá? E espero que não aconteça com vocês. Então, isso acontece nas universidades, aí o seu artigo científico vai para especialistas, eles avaliam e te devolvem esse artigo para você revisar. E aí você sabe quem te avaliou, mas o avaliado não sabe quem que era, os avaliadores não sabem quem são os avaliados. Então, isso acontece nas universidades. Se vocês ouvirem falar disso algum dia, vocês já sabem o que é. Entendeu? Desculpa, eu já sei o que é. Entendeu? Ô, Thaís, mas isso posso acontece perguntar um bastante. negócio? Pode. Vamos supor, tem uma questão lá que é se a pessoa falou com clareza, né? No formulário. E se um avaliador falou que avaliou com muita clareza e outro falou que não foi feito com muita clareza, como é que vai funcionar esse critério de desempate?
Débora, agora travou para mim, porque eu acho que é a minha internet. Mas eu acho que você falou, se um marcar que sim e os outros marcarem que não, é isso que você está falando? Isso. Tá. Então, como vocês estão avaliando de 0 a 10, eu vou tirar uma média desses valores que vocês colocaram. E cada grupo não vai ser avaliado somente por uma pessoa. Por isso que vocês têm que avaliar 6 trabalhos diferentes. Então, eu vou ter vários alunos avaliando vários trabalhos. E eu vou tirar uma média dessas notas no final. Então, se você colocar, por exemplo, a nota 2, esse grupo não vai depender somente da nota 2 que você colocou, mas vai também depender da nota de outros alunos que pode ser diferente da sua. Eu vou tirar uma média das avaliações para cada grupo, entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Entendeu? Eu uso de vez em quando, também é conhecido como cérebro. Porque eu acho que não seria justo, né? Se fosse um aluno avaliando de um grupo, aí eu acho totalmente injusto mesmo, porque as opiniões são diferentes, né? As percepções são diferentes. Por isso que vocês têm que avaliar 6 trabalhos, porque assim eu consigo atingir bastante alunos avaliando vários trabalhos diferentes e trabalhos repetidos, inclusive, tá? Certo, Miguel? O Miguel apareceu. O Miguel fechou a câmera, acho que ele clicou sem querer no botão. Ainda bem que Miguel, olha lá, viu? Estava andando normalmente de máscara. Parabéns pelo uso da máscara, viu, Miguel? Tem que acostumar, né, Sora? Tá certo? Tá na rua, tem que estar. Se estivesse ao banheiro. Mas Miguel não. Bem, gente, eu acho que é isso. Mais alguma dúvida, alguma consideração sobre esse trabalho? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu sei que não é fácil fazer trabalho em grupo, ainda mais no ensino remoto. Tá de boa na lagoa. Vocês estão com saudades de mim? Não responde, por favor, se for me magoar, tá? Se for me magoar, finge que o áudio não tá funcionando. Sora, eu acho que é meio impossível não ter saudade de você, porque você é marca registrada, então... Muito obrigada, eu tô com saudades, eu não posso falar muito, senão eu choro. Eu tô com pandemia, que eu tô... Tem gente que entrou na depressão no começo, tem gente que foi no meio, tem gente que é no fim. Pois é, eu tô nesse fim, entendeu? Então, eu tô, assim, muito, muito sensível, abaladamente, assim, sabe? Então, né... Mas eu já tive uma reunião com a Célia, a Simone e a Marcela, né, que já me deu um up. Porque negócio, às vezes, fica complicado. Nós todos, acho que passamos por isso, né? Momentos assim, e assim, assim, e assim. É difícil. É difícil. A gente vai superar. A gente sempre supera. Caramba. Certos? Certo, Sora. Eu acho que é isso então, minha gente. Quem falou? Que nem apareceu para mim agora quem que falou. Ai, falando comigo. Gente, colocaram o nome no chat? Jennifer, bom trabalho. Não sei se a Jennifer já saiu, né? Mas ela tem aqui para trabalhar. Supera, é isso aí, Adria. Vamos superar. Carol, tô saudade também. Também. Eu sou muito tonta, tá bom, vou parar. Ó, gente, então acho que é isso, tá? Um bom final de semana para vocês. Se cuidem, boa semana. E qualquer coisa me chame, a gente conversa. Todo mundo tem meu WhatsApp. Eu já sou uma pessoa pública mesmo, assim, meu celular já não é meu celular mesmo. Então, qualquer coisa, tamo aí, tá? Depois eu disponibilizo essa aula lá no canal e vou colocá-la também lá no Google Sala de Aula, para quem... Certo? Obrigada, se cuidem e tamo
Tamo junto. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Obrigada pela aula. Tchau, Bom final de querida. semana. Gente, eu que agradeço a aula. Agradeço Tchau, vocês. Sora. Obrigada. Um beijo. Eu que agradeço. Tchau, Eu que agradeço. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Sora. Beijos.